Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para reflexão, meditação sobre o Evangelho, Palavra do Senhor, que a Igreja coloca para este dia 20 de agosto, quarta-feira, dia em que a Igreja celebra São Bernardo de Claraval. São Bernardo foi um abade francês, é considerado doutor da Igreja e foi responsável pela reforma da regra de vida monástica, ou seja, dos monges cistercienses. Foi uma pessoa que viveu 40 anos enclausurado, mas com uma missão de vida muito frutuosa, que rendeu muitas graças para a nossa igreja. Que São Bernardo interceda muito pela nossa vida, especialmente pela nossa vida de fé e oração. Quero convidar você para ficar ligadinho comigo aí nos próximos cerca de 5 minutos, em que nós vamos refletir sobre o Evangelho, tirado do livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, se nós olharmos para essa passagem com um olhar simplesmente humano, realmente vamos pensar que esse patrão não foi justo, porque os que trabalharam somente 1 hora receberam o mesmo pagamento que quem trabalhou o dia inteiro, Quem trabalhou o dia todo tinha que ter recebido mais, se formos pensar assim, Não seria justo que os trabalhadores, tendo trabalhado períodos diferentes de tempo, recebessem pagamentos iguais. Mas aí é que está. Para entender essa passagem, nós temos que olhar para ela com o olhar dentro daquilo que Jesus está querendo ensinar. Quando se fala aqui da vinha do Senhor, o que Jesus está querendo falar é a respeito do reino dos céus. E este dia do qual fala a parábola é a vida inteira que se representa ali. Então nós vemos pessoas que vivem diante de Deus, vivem a religião durante a vida inteira, desde a juventude até a idade adulta. Outras pessoas descobrem a presença de Deus já quase no final da vida. E o que Jesus está querendo dizer com esse pagamento é o prêmio da salvação. Se alguém buscar viver a sua vida diante de Deus a vida inteira, já viveu uma vida de grande riqueza. Por quê? Porque estava na presença de Deus, Já foi uma vida feliz. Quem descobriu a presença de Deus mais para o final da vida, viveu bem, mas passou uma vida inteira de sofrimento, de dor, de afastamento de Deus. Por isso que, mesmo que alguém se converta já na idade adulta, quase terminando a vida, o prêmio da salvação é possível também para esta pessoa,
E se formos pensar bem, quem foi para a vinda do Senhor, ou seja, quem esteve diante de Deus só no finalzinho da vida, essa pessoa já estava em prejuízo. Por quê? Porque ela deixou de viver uma vida muito mais cheia de graça, muito mais iluminada, que é estar na presença de Deus. Assim nós entendemos essa passagem, né? Não com um olhar simplesmente humano ou pensando só nas coisas materiais, mas levando esse ensinamento de Jesus para o lado da espiritualidade. Então que nós possamos pensar que sempre existe tempo, enquanto há vida há esperança, mas não pensando nisso, devemos deixar a nossa conversão ou a nossa vida de fé para a última hora. Não, temos que viver a nossa vida de conversão diante de Deus o quanto antes, porque quanto mais vivemos na presença de Deus, mais a nossa vida será melhor. E se você gosta dessas reflexões, renovo o convite aqui de todos os dias para você se inscrever lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para ajudar os nossos vídeos a chegarem a mais pessoas. Você pode também fazer lá seus comentários, dizer o que a palavra de Deus inspira em você. Também pode acompanhar essas reflexões nas minhas páginas do Facebook e do Instagram. No Instagram da nossa diocese, também da paróquia São Judas Tadeu de Divinópolis. E no programa Gotas de Amor TV dos meus amigos Renato e Renata, estão lá em Pará de Minas. Peço a Deus na intercessão de São Bernardo, derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, quinta-feira, nosso encontro aqui já está marcado para que possamos seguir adiante, sempre à luz da palavra do Senhor. Até lá.